Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a potenciação e a radiciação, duas operações a mais aí nos números naturais. Bem, então a gente vai começar a falar sobre a potência, né? A potenciação. Na potenciação vai ter a operação, né? A gente vai fazer a continha da potência. E o que é uma potência? Vamos entender um pouco. Por exemplo, se eu coloco 2 elevado a 5, o que isso significa? Significa uma forma compacta de escrever isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, seria o 2 multiplicado por si mesmo 5 vezes. Então, seria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, a resposta da potência 2 elevado à quinta é 32. Então, vamos primeiro entender o significado de cada número aqui. Por exemplo, se eu tivesse 3 elevado ao cubo, isso seria 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, nessa potência, nós temos o 3 que está aqui embaixo. Esse a gente chama de base, a base da potência. O 3 que está aqui em cima, a gente chama de índice. E o resultado dessa conta, né? Isso aqui é a potência, então o resultado dessa conta é o valor da potência, é a potência, né? Então, é a potenciação em si. Tem algumas observações nela. Por exemplo, e se o índice fosse 1? 2 elevado a 1. O que significaria? Significaria que era só o 2. Então, não teria vezes 2, porque ele só iria aparecer uma vez. Então, a resposta simplesmente é o próprio número, é o 2. Por exemplo, 5 elevado a 1 vai dar 5. E tem uma definição, né? Tem uma definição que a gente faz quando o índice for zero. Por exemplo, 5 elevado a zero ou 2 elevado a zero, sempre que um número for elevado a zero, vai dar 1. Não importa que número seja, vai dar 1. Tem um erro na matemática. Olha só. Se você pegar o zero elevado a zero, eu disse que qualquer número elevado a zero era 1. Mas o zero elevado a qualquer número dá zero. Por exemplo, 0 elevado ao quadrado seria 0 vezes 0. Isso dá 0. Qualquer 0 elevado a qualquer número dá 0. Mas você se lembra que qualquer número elevado a 0 vai dar 1? Então, essa resposta de 0 elevado a 0, né, essa potência tem duas respostas. Pode ser 0 ou 1. Se tem duas respostas, é um erro, né? Então, fica essa observação aí também. Bem, toda operação tem sua inversa, né? Nos números naturais. Então, a soma, o inverso era a subtração. A multiplicação, o inverso era a divisão. A potência também tem uma operação inversa. Essa a gente chama de radiciação. Então, a gente vai falar mais sobre a raiz quadrada, tudo bem? Mas vamos entender um pouquinho a raiz. Por exemplo, quando eu falo de raiz quadrada de 25, eu estou procurando um número que elevado ao quadrado dá 25, ou seja, um número vezes ele mesmo que dá 25. A resposta é o 5. O 5 vezes 5, o 5 ao quadrado, dá 25. Então, a resposta fica sendo o 5. Por exemplo,
um outro exemplo aqui. A raiz de 36. Um número vezes ele mesmo que dê 36 seria o 6. 6 vezes 6, 36. Ou 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado. A mesma coisa que o 6 vezes 6 é 36. Esses números, esses números que são obtidos a partir de uma potência ao quadrado, por exemplo, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. A resposta desses números aqui, a gente chama de números quadrados perfeitos. Por exemplo, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. 3 ao quadrado já é 3 vezes 3, dá 9. 5 ao quadrado já é 5 vezes 5, dá 25. Esses números, a gente chama a resposta aqui de números quadrados perfeitos, porque eles têm raízes exatas. Por exemplo, a raiz de 4 é o 2. A raiz do 9 é o 3. A raiz do 25 é o 5. Então, existem infinitos números quadrados perfeitos. Por exemplo, eu posso encontrar outro. 7 ao quadrado. Eu vou encontrar outro número quadrado perfeito. Vai ser 7 vezes 7, 49. Quer dizer que a raiz de 49 é o 7. E como que é a nomenclatura, né? Como é que a gente chama cada coisa aqui, cada número? Bem, quando a gente está falando de raiz quadrada, é como se tivesse um doisinho aqui. Não precisa colocar ele. Já subentende-se que tem um 2 aqui. Ou seja, esse aqui, que é um 2, seria o índice. O que está dentro da raiz a gente chama de radicando. E a resposta a gente chama de raiz. Então, raiz, radicando, índice. Por enquanto, a aula de hoje é isso aí mesmo. Né? A gente viu as duas operações, a potência e a raiz. A gente pode fazer ainda alguns exemplos. Por exemplo, vamos fazer aqui 7 elevado a 3. Quanto é que daria? Seria 7 vezes 7 vezes 7. Então, a gente teria que fazer a continha. 7 vezes 7 dá 49. Mas ainda falta multiplicar por esse 7 aqui. Então, você teria que fazer a continha. 49 vezes 7. Você vem no cantinho da folha do papel e faz 49 vezes 7. Então, 7 vezes 9 dá 63. 6 vai 3. Ou 3 vai 6. 7 vezes 4, 28. 28 mais 6 vai dar 34. Então, a resposta vai ser 343. A raiz, vamos fazer outra conta, agora de radiciação. A raiz de 81. Você teria que pegar um número que multiplicado por ele mesmo dá 81. Então, quem seria? O 9. Por quê? Porque o 9 ao quadrado, que é o 9 vezes 9, né? Vai dar 81. Por exemplo, uma outra raiz. A raiz de 64. Quem seria? O 8. Por quê? O 8 vezes 8 é 64. Uma outra também, a gente poderia fazer a do zero. Quem é a raiz de zero? É zero. Por quê? 0 vezes 0 é 0.
Uma outra que a gente podia fazer é uma potência. Vamos pensar aqui no 2 elevado à sexta. Quanto que daria? Seria o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2, 6 vezes o 2 vezes o 2. Teriam 6 fatores. Então, seria... Como na multiplicação eu posso fazer na ordem que eu quiser, eu vou usar esses aqui, depois esses aqui, depois esses aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, eu faria aqui 16 vezes 4. 4 vezes 6 dá 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Resposta seria 64. Bem, a gente viu a potência e a radiciação. E por hoje é isso.